planejamento do Estado para garantir o ensino em 2021 foi o ponto central da audiência do Assembleia Fiscaliza, que ouviu a secretária de Estado de Educação. Júlia Santana, diagnosticada com Covid-19, apresentou de forma remota números e medidas que estão sendo tomadas para manter a continuidade do ensino na rede estadual após a suspensão das aulas presenciais no dia 18 de março de 2020. O regime de estudos não presencial se dá com a espinha dorsal principal do plano de estudos tutorado, né, que é uma apostila mensal de orientação de estudos às atividades por ano de escolaridade. Tivemos esse cuidado de fazer um material bastante direcionado a cada uma dos anos de escolaridade e das modalidades de ensino. A produção e distribuição já tem 7 edições. Isso é muito importante porque a gente consegue, com isso, a gente tem percebido, fazendo uma análise comparativa com situações de outros estados, municípios também que estão conseguindo realizar o regime de estudos não presencial. Um ponto extremamente importante que nos faz também ser referência no Brasil é a transmissão que fazemos de 5 horas diárias do programa Se Liga na Educação, na Rede Minas, e a grata alegria de poder contar com a parceria dessa casa, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que expandiu a transmissão, ofertando o horário na TV Assembleia, o que foi possível incluir mais 122 mil alunos nesse processo. Então, passamos a um total de 1,2 milhão de alunos, quase 1,3 milhão de alunos assistindo. Em meio à indefinição quanto ao controle da pandemia e a retomada das aulas presenciais, deputados questionaram o que o governo tem feito para garantir o acesso dos estudantes às aulas online e cobraram mais diálogo da secretaria com a comunidade escolar. Já se vão 10 meses, mas acho que nós podemos aproveitar ainda para criarmos uma estratégia efetiva de consulta, escuta de demandas e sugestões de profissionais de educação. E aí, quando coloco profissionais de educação, docentes, coordenadores, supervisores, orientadores, diretores, inspetores e auxiliares em geral. É uma maior consulta, um maior diálogo da secretaria com esses profissionais para ouvi-los no que diz respeito como anda a questão da educação de ensino remoto. Talvez as estratégias de diálogo é que não estejam as melhores, sabe, deputado? E aí acaba criando frustração de todos os lados, porque a gente tem a percepção de que sim, está se reunindo, que está ouvindo, né? E muitas vezes o outro lado tem a percepção de que não está sendo representado ou que aquela forma de escuta não é ideal. Então, eu já vinha pensando aqui em formas de deixar a consulta simples, mas ao mesmo tempo em que seja inclusiva, que se tenha a possibilidade de apresentação de sugestões adicionais e tudo. Então, já me comprometo com o senhor, com a comissão e com essa casa, nesse processo de uma realização de consulta pública. Que essas discussões sejam feitas em conjunto, né, com representantes de pais e principalmente com representantes dos profissionais, né, com o Sindiúti, no caso, o Sindicato dos Trabalhadores, e que eles possam ser ouvidos, né, porque são esses profissionais que vão estar na linha de frente, né? Então, em todo caso, essa é uma crítica que eu fazia e faço, né, que todos os atores estejam envolvidos em qualquer processo que seja dirigido pela Secretaria Estadual de Educação. Educação é muito mais além do que escola pública. Educação é uma política de governo. Educação é estar articulando, inclusive com o judiciário, para poder achar o meio termo aí de como trazer a prioridade. Pois é um absurdo a gente ver nossos filhos fora da escola durante 1 ano praticamente e sem perspectiva de volta. Foi um absurdo ver você falando que as aulas iriam voltar dia 9 de novembro, sem nenhum diálogo com a classe. Para mim, estava claro, inclusive truquei, falei, impossível que volte. Tem que ser feito diálogo, tem que ser feito políticas. Também estaria faltando diálogo nos processos de municipalização das séries iniciais do ensino fundamental. Elas aumentam, né? A cada semana a gente recebe uma nova
queixa de alguma comunidade escolar, uma falta de esclarecimento de alguma regional que está passando pelo processo de municipalização, sem que haja ali uma conversa, um diálogo, inclusive com os próprios diretores das escolas. Reconhecendo a importância desse avanço de um diálogo cada vez mais estreito, principalmente em atenção a essas comunidades afetadas, eu acho que a gente também tem que lembrar que nós estamos no segundo estado com os maiores níveis de anos iniciais ainda, sob a gestão da Secretaria de Estado de Educação, que isso é um ponto que a gente vai precisar enfrentar, né? E de forma, como a senhora colocou mais uma vez, muito harmônica. Do que eu acompanho, não existe diálogo do governo com as comunidades. As comunidades ficam sabendo que perderão a escola, que não terá matrícula de determinado ano, ou por comunicado depois que aconteceu, ou no caso de uma escola que eu acompanho, que vocês estão cedendo o prédio para a Polícia Militar, em Araguari, por rede social. Então, eu quero reforçar a necessidade de processos democráticos de escuta à comunidade escolar, porque os casos de municipalização chegam em grande quantidade nesse momento, e todos os relatos da comunidade é de que ela não foi escutada previamente. Outra preocupação foi a garantia do ensino para estudantes com deficiência. Houve alguma adaptação feita para que os alunos deficientes conseguissem ter acesso às aulas remotas? E as matrículas para o ano que vem? Como estão? Em que estágio estão? Como andam as nossas escolas especiais? Sei que o momento é complicado, o momento é difícil, mas gostaria que a senhora nos explanasse sobre o que a Secretaria está preparando e atuando nesse aspecto das pessoas com deficiência. Somos um dos estados, dos pouquíssimos estados que vem fazendo adaptação para o Braille, né, do material do plano de estudos tutorado. Temos aí também todo o processo de adaptação. Na minha apresentação, o senhor deve ter visto, uma das fotografias é um aluno autista, com o trabalho todo, o plano de estudos tutorado adaptado com os recursos necessários para o seu processo, o processo dele de aprendizagem, né? Tivemos aí o cuidado de uma construção, de uma orientação que foi feita em conjunto com os especialistas da área, da orientação para a adaptação desse plano de estudos tutorado às situações específicas, os casos específicos que demandam essa adaptação. Parlamentares também destacaram o trabalho para garantir o acesso ao ensino em tempos de pandemia. Sou testemunha do empenho e da vontade da Secretaria de Educação de fazer as coisas acontecerem da maneira mais tranquila e serena possível num momento tão conturbado da nossa vida social. E o resultado são os índices aumentando, e lembrando que nós preservamos, pensamos em todos os profissionais, em todo mundo, e que a educação tem um objetivo fim. E esse objetivo fim são os nossos alunos, e eu acredito, né, que agora eles estão numa fase de melhor aproveitamento, apesar de toda a dificuldade que estamos enfrentando. Escolas que estavam praticamente fechando, sem alunos, e a Secretaria comprou essa briga junto com a comissão, no sentido de permanecer com essas escolas em funcionamento, mesmo com tanta debilitação, e nós continuamos esse trabalho aí. O governo tem feito melhor, as escolas estão crescendo novamente, tiveram aí várias reuniões com as direções, né, dessas escolas para o aluno especial, e a gente está satisfeito, sim. Fizemos uma avaliação na comissão, somos 5 deputados, e a comissão ficou realmente muito feliz com o tratamento dado aí pela Secretaria de Educação e com a atenção que vem desprendendo. Eu quero, secretária, primeiro parabenizá-la, não só a senhora, mas a sua equipe técnica da Secretaria. Gostaria de parabenizar os professores, diretores, superintendentes de ensino, todos que, neste ano atípico, coisa que acho que o mundo inteiro nunca viveu, nenhum de nós vivenciou isso, pelo menos as nossas gerações, conseguiram, em tempo recorde, oferecer o ensino remoto aos alunos da nossa rede estadual de ensino. É óbvio que não conseguimos, e acho difícil que a gente consiga atingir a 100% a totalidade dos alunos
mas eu acho que, na média, Minas se tornou referência nessa questão do ensino durante a pandemia. O deputado Gustavo Valadares quis saber se o Estado planeja o retorno gradual com a alternância do ensino físico e remoto, nos moldes do que está previsto para a rede privada. Sim, estamos pensando nesse processo do escalonamento. Na verdade, não só pensamos, deputado, como isso já foi objeto da nossa publicação da Estratégia da Educação, quando foi anunciado o retorno dos alunos do terceiro ano do ensino médio, já se previa uma semana na escola e a outra semana fora, justamente por dois motivos, né? Pela situação epidemiológica, como o senhor falou, para dar condições, né, dessa percepção de eventual isolamento, se for necessário, e também para permitir que os professores possam, em sua carga horária de sala de aula, amparar aqueles alunos que, porventura, não estejam presencialmente. A presidenta da Comissão de Educação levantou uma série de questões. Pediu o cronograma de retomada e a comprovação de que o Estado está implementando as medidas para garantir a segurança de servidores e de estudantes, exigidas pela Justiça ao suspender o retorno das aulas presenciais. Beatriz Cerqueira atribuiu aos professores e não ao governo o bom desempenho dos estudantes no IDEB. Ela cobrou a regularização dos salários da categoria e disse que o Estado não estaria aplicando o mínimo constitucional na educação. O governo do Estado só chega aos 25% promovendo uma irregularidade, é uma ilegalidade, porque ele coloca, para computar nos 25%, as despesas previdenciárias. Aí vocês chegam nos 25%, mesmo tendo todas as normas contrárias a este procedimento, até que o Tribunal de Contas do Estado fez uma orientação expressa a respeito disso, e, portanto, se eu não me engano, a partir de julho ou agosto, o governo do Estado já retirou as despesas previdenciárias, porque manutenção e desenvolvimento do ensino é exatamente aquilo que chega na escola. E, no caso, as despesas previdenciárias não são. Então, de fato, nesse momento, mais de 2 bilhões de reais não foram investidos em educação para se chegar aos 25%. Tem recurso vinculado e a educação está pagando a conta que não é dela, de ações, salários e investimentos de outras áreas.